A grande crise chegou. Então, qual que é a minha tese? A minha tese é que os países ricos já estão vivendo uma grande estagnação, vão viver uma estagnação de longo prazo, 30, 40 anos. E vão enfrentar agora uma crise aguda por causa das suas dívidas. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então tem duas crises que vão se somar. A grande estagnação devido a fatores estruturais, ou seja, são coisas de longo prazo. E uma crise aguda devido a fatores conjunturais. Os países ricos deveriam ter se preparado para a grande estagnação. Eles deveriam ter acumulado dinheiro, feito reservas, mas não, eles fizeram dívida. Então vai acontecer, no tempo das vacas gordas, eles comeram as vacas. Agora vai chegar o tempo das vacas magras e eles vão passar fome. Então, o que é a grande estagnação? Primeiro, aquela parte de longo prazo. Tá? É o fim do petróleo, o petróleo está acabando, os países ricos já consumiram todo o seu petróleo. A China funciona como um país rico e compete com ele, está causando grandes problemas. E a população dos países ricos também está velha. Então, é aquele sistema que uma criança não produz, uma pessoa idosa não produz e um jovem produz muito, como nessa imagem aqui. Então, isso já foi dito e vem acontecendo. Então, por exemplo, o Japão teve grandes crescimentos quando era jovem e o crescimento dele agora caiu muito. Ó, esse preto aqui, tá? Quando envelheceu. A China tinha um crescimento baixo quando era jovem, aumentou quando amadureceu e depois deve cair. E a Índia vem aumentando gradativamente e deve crescer mais que a China, né, de 2020 a 2030 já vai passar a China. Então isso aqui é natural, assim como as pessoas, os países também são assim. Quando maduros, crescem mais rápidos. Está acontecendo também, ó, os emergentes estão crescendo muito mais rápido do que os países ricos. Os países ricos já estão velhos, esse que é o problema. E a crise aguda, o que é a crise aguda? A crise aguda é o acúmulo de dívidas. Que dívidas? Nós temos as dívidas externas, tá? Onde os Estados Unidos é o maior devedor, mas proporcionalmente o Reino Unido deve mais que os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Noruega, Itália, isso aqui quase tudo da Europa, tá? Então, a Europa, Estados Unidos e Japão, os grandes devedores. A dívida pública também é um grande problema. Vocês vejam que o Japão puxou a fila depois daquela crise de 1985, lá quando estourou a bolha imobiliária do Japão, e agora Estados Unidos e Europa também vão pelo mesmo caminho. Então essas dívidas públicas são praticamente insustentáveis. Elas vão ser pagas com inflação. Eles vão monetizar a dívida que se fala. Olha para vocês verem aqui como que subiu a dívida dos Estados Unidos na crise de 29 e agora como que subiu mais ainda. Então, os Estados Unidos, isso aqui é a soma de todas as dívidas, tá? Setor público, privado e as pessoas físicas. A dívida está muito alta, em 355% do PIB. A desalavancagem, ou seja, o desendividamento, o pagamento dessas dívidas vai causar grandes crises. Porque na hora de fazer dívida é uma beleza, você vai fazendo dívida e vai comprando as coisas. Mas e na hora de pagar a conta e não poder fazer mais dívida porque você não tem crédito? Aí é que o problema aparece. Então o Japão está puxando a fila, mas a Europa e os Estados Unidos vai acompanhar ele nessa grande crise, nessa grande estagnação. A desalavancagem, então, o que é? Os países ricos vão passar muitos anos pagando as dívidas, tá? Pessoa física, pessoa jurídica e as dívidas públicas. Como é que eu sei, então, que a grande crise chegou? É porque ela está sendo detonada pela Grécia. Olha só a situação da Grécia. A dívida externa é muito maior do que a do Brasil. A do Brasil está em 350, aqui está 500 e pouco. Tá? O PIB é 10 vezes menor quase que a do Brasil, umas 8 vezes menor. As exportações 10 vezes menor do que a do Brasil. As importações muito altas e as transações correntes negativas. Então a Grécia está numa situação bem ruim. Por que está ruim? Porque tem 4 tipos de devedores. Tem aqueles devedores que com o próprio caixa ele consegue pagar o capital mais os juros. Tem os especulativos que conseguem pagar só os juros. Tem aqueles que fazem esquema Ponzi, que depende da valorização dos ativos. O caixa deles não consegue pagar nem os juros nem o capital. Mas os países, tal como a Grécia hoje, não conseguem pagar juros, capital e nem mesmo a própria sobrevivência. Então vocês vejam aqui, ó, que se ela parar de pagar a dívida, parar de pagar o juro e o capital, mesmo assim ela não tem exportação suficiente para pagar as importações. Então vocês vejam que eles têm que cair pela metade do que eles estão comprando hoje para sobreviver. Eles já estão comprando pouco, eles já estão em dívida.
Então a situação da Grécia é muito complicada e ela nem entra naquela classificação do Minsk, tá? Dos 3 tipos de devedores. Ela vai além do esquema Ponzi. Então, qual que é a tese da grande crise? É uma soma da crise estrutural, tá? Da grande estagnação, com a crise conjuntural da falta de financiamento para as grandes dívidas dos países ricos. Isso aqui vai dar uma puta crise, uma grande crise. E isso já tinha sido avisado. Então, por exemplo, na crise de 2008, o Keynes mandava salvar os bancos e as empresas, meter dinheiro nas empresas igual os Estados Unidos fez. Só que o Schumpeter, ele já avisava que isso ia dar merda. Por que dá merda? Porque se você salva quem fez merda, a pessoa vai ter incentivo para fazer de novo porque ela vai ser salva. Então esse é o tal do risco moral. Se você salva as empresas e os bancos, você cria uma dívida pública insustentável. Não vai ter jeito de pagar essa dívida, eles vão ter que monetizar a dívida. Eles fazem inflação para pagar a dívida. Então vai ter grandes inflações nos países ricos. E também por causa da economia de zumbis. A escola austríaca, nesse ponto, está coberta de razão. Ela prega que não se deve salvar as empresas para deixar que elas quebrem, para que nascer outras com saúde no lugar das que estão quebrando. Se você salva as empresas que estão ruins, fica uma economia de mortos-vivos, de zumbis. Falou, moçada?